entrevisto agora um especialista em vinhos, Marcelo Copelo, que também é jornalista e que está em Florianópolis, veio do Rio de Janeiro para cá para fazer uma palestra sobre a relação do vinho com o tango. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo ao Estúdio 36, boa noite. Bom, então explica aí pra gente qual é essa relação que o vinho tem com o tango. Bom, antes é importante dizer que o vinho em si, eu sempre digo que o vinho em si é só um líquido e uma garrafa. Quem dá a emoção é quem o degusta. E o vinho funciona muito bem como um espelho do ser humano. Por sua antiguidade, o vinho acompanha o ser humano desde os primórdios, desde o Antigo Egito, antiga Roma, antiga Grécia, antiga China, percorreu a história do homem junto com ele. Tem um lado cultural, então, muito forte. E do lado sensorial, o vinho também é muito rico, tem muitos aromas, muitos sabores, muitas cores. Isso tudo transforma o vinho num grande espelho. Quem quiser ver música no vinho vai poder ver. Quem quiser ver arte, pintura, luz, cor, sombra, profundidades, vai ver tudo no vinho. Então, por que não enxergar o vinho argentino, o Malbec, através do tango, que é a sua música mais forte? E eu digo o seguinte, poucos países no mundo são tão ligados na sua cultura a uma música e uma dança quanto a Argentina com o tango, e poucos países produtores de vinho são tão ligados a uma única uva quanto a Argentina ao Malbec. Realmente, mesmo porque o Malbec teve origem, a uva, né? Esse vinho, o Malbec, teve origem lá na França, mas aí ele se adaptou bem na Argentina, que hoje desenvolve até mais vinhos do que a própria França. Exatamente. O Malbec tem origem no Cahors, que é sudoeste da França. Fazem lá Malbecs muito bons até hoje, só que a Argentina já superou a França em quantidade e em qualidade de Malbec produzido. Por quê? O Malbec achou em Mendoza, que é o grande deserto argentino, as condições ideais. É muito seco, com muito sol e muita altitude. Isso faz com que eu amadureça muito bem, dê vinhos opulentos, sedosos, encorpados, com muito álcool, com muita força, atitude, como um tango. Realmente, são muito saborosos. Bom, aqui no Brasil, a gente não tem essa tradição, né, essa cultura, assim como a Argentina, como a França, como outros países europeus também, né, de provar, degustar bons vinhos. São poucas pessoas que têm, talvez, essa oportunidade, né? Isso se deve ao quê? Você acha que se deve, de repente, aos altos preços de uma garrafa de vinho? Eu acho que o Brasil está começando a descobrir o vinho, o consumo cresce bastante, a olhos vistos, a gente vê em todas as mídias hoje o vinho, e esse crescimento está rompendo algumas barreiras. A principal é o preço, como você disse, os impostos são altos. Espero que esses preços baixem à medida que o dólar baixa, à medida que o mercado cresce, os volumes aumentam, e seja possível então baixar o preço. E depois é a educação, cultura, palestras como a que eu estou fazendo hoje. Eu estou aqui a convite da UNESA Argentina, é bom lembrar, para falar um pouquinho dos vinhos argentinos. Esse tipo de ação, de evento, faz com que o consumidor se aproxime do vinho. Bom, e você é assim, um especialista, um expert realmente em vinho. O Marcelo, só para você saber, você aí de casa que está nos assistindo, o Marcelo é um jornalista super influente, né, aqui no país. Ele já foi premiado e recebeu 2 prêmios internacional, inclusive, né, e como jornalista influente nesse mercado. E também personalidade pelo Eno Eventos, né, que tem aí o site mais acessado de vinhos no Brasil. E prova uma média de 6 mil vinhos, tipos de vinhos por ano? Provo muitos vinhos, geralmente visitando as vinícolas. É importantíssimo para mim, que estou estudando isso de perto, visitar, ir na origem, conhecer, ir à Argentina, e visitar vinícolas. Aqui em Santa Catarina também tem ótimas vinícolas. Conhecer de perto a produção e provar muitos vinhos. A gente tem que ter litragem. Claro. Digamos. Como é que você assim, avalia o vinho do nosso país? Cada vez melhor, a qualidade cresce muito. Como eu disse aqui, no seu estado tem já ótimos vinhos, a produção está crescendo em quantidade e em qualidade. Perfeito. Bom, você também já lançou 4 livros relacionados ao assunto, né? Fala um pouquinho sobre esses livros que, inclusive, também foram premiados. Sim, sim. O primeiro livro é de 2001, era um curso de vinho, o livro está esgotado, fez um sucesso tremendo na época. O segundo livro eu lancei no mesmo ano, e é um livro de viagens pela Europa, que eu morei na Itália e escrevi um livro lá. O terceiro livro foi indicado ao Prêmio Jabuti. E isso tornou esse livro o primeiro livro de vinhos a ser indicado no Prêmio de Literatura. O Jabuti é um prêmio de literatura brasileira muito importante. E esse livro chama-se Vinho e Algo Mais, e ele justamente fala da relação do vinho com outras artes e outras culturas, com música, com a história, com outras coisas. E o livro mais recente ganhou um prêmio em Paris, que é o Gourmand World Book Awards, que premiou esse livro como o melhor livro sobre vinhos europeus no ano, foi de 2009. O livro chama-se Os Sabores do Douro e do Minho, sobre Portugal.
Perfeito. Bom, e aqui no Brasil, quanto por cento de vinho a gente consome por ano relacionado à Argentina, à França? Quem mais consome vinho no mundo hoje? Olha, o mercado mundial está explodindo, crescendo muito, já movimenta bilhões no mundo inteiro. Os países que mais produzem e consomem já há séculos, historicamente, são Itália e França. Na América do Sul, o maior produtor é a Argentina, produz cerca de 1,5 bilhão de litros e consome 35 litros por habitante, mais ou menos. Posso estar enganado, mas o valor é mais ou menos esse. E o Brasil é pequenininho e está crescendo. O brasileiro hoje consome cerca de 2 litros de vinho por habitante por ano, per capita. Ou seja, somos pequenos, podemos crescer. A gente, sempre que menciona esse número, menciona como uma perspectiva muito boa. Se somos pequenos, a perspectiva é só crescer, crescer, crescer. Fora que estão descobrindo aí que o vinho também ajuda no rejuvenescimento, né? Em várias outras coisas, além de ser maravilhoso e combina com qualquer situação. Claro, realmente. Assim. Verdade, não dá para exagerar, né? Bom, e essa combinação com o tango? Vamos falar um pouquinho mais do tango também? Bom, você mencionou que a uva Malbec é de origem francesa. O tango também tem sua história relacionada à França. Pois Europa. O primeiro tango gravado foi gravado em Paris, em 1907, se eu não me engano. E só depois de sucesso em Paris é que o tango fez sucesso na sociedade portenha, em Buenos Aires. Antes, o tango era uma bebida, uma dança popular dos cabarés de Buenos Aires. Só depois de sucesso em Paris é que virou uma dança institucional, digamos. E a relação com o Malbec, eu diria que é mais até pela atitude, pelo sabor, porque o Malbec é um vinho de impacto, é um vinho de volume na boca, de alto teor alcoólico, de muito corpo. Enquanto o tango é uma bebida masculina, aliás, dançava-se entre homens no início da história, no final do século XIX, porque haviam mais homens do que mulheres em Buenos Aires. Então era comum que os homens dançassem entre eles, por isso viraram o rosto ao dançar, é engraçado. Claro. Né? E o Malbec também é uma bebida masculina, é muito alcoólica, muito forte. Mas, por outro lado, tanto o tango quanto o Malbec eu adoro, eu gosto é um vinho que impressiona desde o primeiro gole. Tanto o tango quanto o Malbec tem essa atitude, essa força, essa coisa masculina, reta, batida, mas tem uma doçura por trás. Um bom Malbec é veludado, é sedoso, enquanto um tango geralmente fala de um amor perdido, mas se é perdido é porque houve amor algum dia. Então também está intrínseco aí um amor. Realmente. Bom, e como é que é essa dinâmica da sua palestra, quando você vai falar de dança e também, né, de duas coisas que provocam e que dão muito prazer, né? A dança e também o vinho. Eu vou falar um pouco da história do tango, a história do Malbec, e relacionar os dois, mostrando os grandes ícones de cada um da bebida e da dança. Vou falar um pouco do... Ao som da música. Ao som da música, vou mostrar um pouco de Gardel, Carlos Gardel, vou mostrar um pouco de Piazzolla, que são os dois grandes ícones. Vou mostrar o tango hoje, que está tendo um revival com tango eletrônico, com Gotham Project, com Barro Fundo. Incrível, estão mixando aí. Estão mixando. E vou mostrar trechos de filmes, o que é legal também. Perfume de Mulher, tem uma cena maravilhosa. Até aquele filme Moulin Rouge tem uma cena de tango muito boa, que não é um tango, mas acaba virando com uma música do Sting, Roxanne. E por aí vai. Tem muito que falar sobre tango e muito que degustar também. Vamos provar vários vinhos na palestra. Realmente, bom. Então, eu quero agradecer a sua presença no Estúdio obrigado. 36. Sucesso aí, né? Desejo poder entrevistar, de repente, lançando aí mais um livro, quem sabe em Florianópolis. Ano que vem tem mais um livro. Isso, aí você pode fazer aí uma avaliação dos vinhos aqui do nosso país, quem sabe, claro, né? Ver o crescimento e quem sabe as pessoas também com o vinho brasileiro possam dar mais qualidade, né, para o nosso vinho, mais valor também, que temos bons vinhos. Sim, com certeza. Muito obrigada, Marcelo. Boa noite a todos.